Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. Hoje, dia 24/4, vamos falar sobre as sanções disciplinares, já que a gente verificou as infrações na aula passada. Quais são as sanções disciplinares aplicadas na OAB para os advogados e estagiários inscritos? A gente falou na última aula que as sanções estabelecidas pelo Estatuto da OAB são multa, censura, suspensão e exclusão. Mas, na realidade, é só censura, suspensão e exclusão, porque elas são principais. A multa ela é acessória, ela sempre vai ser aplicada cumulativa, ou a censura ou a suspensão. Mas, lembrando, no exame da ordem, o que o Estatuto fala? Que são 4, e a multa faz parte dessa sanção. Então, vamos começar por ela. O que é a multa? É uma pena acessória e cumulativa, ou seja, ela vai sempre ser colocada juntamente com outra, ela é pecuniária, cujo valor vai de 1 até 10 anuidades em circunstâncias agravantes. Então, depende da circunstância, eu aplico uma, ou dependendo se ela for mais agravante, for mais grave, eu aplico 10 anuidades. Quais são os agravantes para a aplicação da multa? Nas sanções de censura e suspensão: reincidência e gravidade da culpa. Então, se a pessoa é reincidente e o ato vai ser agravado por causa da culpa do advogado, tem o critério de julgamento feito pela OAB, verificando que essa multa, como eu disse para vocês, é uma sanção acessória e cumulativa. É uma sanção mais grave, dependendo da reincidência, ou seja, ao invés de ser censura, passa para suspensão, ao invés de ser suspensão, passa aí para exclusão. E ela é feita em gradação de tempo e valor. Quantas vezes foi praticado aquele ato, quantas infrações cometidas, quantas sanções anteriores tem o advogado. Então, essas são as agravantes. E tem também uma outra, que é chamada de advertência. Ela não está no rol das sanções, mas ela tem, assim, uma atenuante da sanção, que é chamada de advertência. Também é aplicada apenas na censura e na suspensão. É uma ação de avisar ou advertir alguém em relação a algum ato praticado. Lembra que eu falei que a censura é um puxão forte de orelha? Essa é um puxão mais fraco. Ou seja, a pessoa fez um ato, é a primeira vez que ela comete infração, ela é um bom advogado, tem bom comportamento, etc. Isso é levado em consideração. Então, a pena de sanção, a sanção penalizada pela censura ou pela suspensão, ela se transforma em advertência. Critério e ponderação, porque ela não é uma pena, ela é uma advertência. Mantém a primariedade do infrator. Ela é feita e aplicada por meio do julgamento das circunstâncias atenuantes. E quais são essas circunstâncias atenuantes? Ela está lá no artigo 40, inciso 1 ao 4 do Estatuto. Falta na defesa de prerrogativa profissional. Então, eu cometi o ato infracionário porque eu estava defendendo a prerrogativa, minha prerrogativa profissional. Quando o advogado ele tem ausência de punição disciplinar anterior, ou seja, a primeira vez que tem infração, nunca sofreu uma sanção. Quando ele, na sua vida dentro da OAB, tem um exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB, e a prestação relevante de serviços à advocacia ou à causa pública. Então, esses são motivos de atenuante, que sai da censura e da suspensão para a advertência. Em relação ao atenuante, a primariedade, todo aquele que não é reincidente a primeira vez. Existe a conversão, como eu disse para vocês, da censura e suspensão em advertência. Essa advertência é reservada, por quê? Porque ela não é pública, ela é mandada um ofício reservado ao infrator, informando que ele está sendo advertido. Não tem a punição anterior, ou que essa punição anterior não tenha transitado em julgado, ou seja, não caracterizou a sanção efetivamente. Ou se existe uma punição anterior, mas já foi cancelada pela reabilitação. Ou seja, já está apto porque ele foi excluído e já se reabilitou daquela sanção
realizada anteriormente, aplicada anteriormente. Então, agravante cumula com multa e atenuantes passa de censura e suspensão para advertência. Só um puxãozinho de leve na orelha do advogado. Vamos lá. Próxima sanção é a censura. O que é a censura? Repreensão ou crítica severa acerca de um ato praticado. A censura também não é pública. Por quê? Porque a censura é feita através de um sigilo, ninguém fica sabendo, mas ele não é absoluto, porque se houver uma requisição do judiciário, do juiz, obrigatoriamente a OAB tem que informar a ele a respeito da sanção do advogado. Essa sanção só será aplicada transitada em julgado, decisão lá do tribunal. Quando se aplica? No artigo 31, nós já vimos na aula passada, no inciso 16, de 1 a 16 e com o estagiário 29, deveres referentes aos princípios básicos da prática de advocacia, violação de preceitos do Código de Ética e Disciplina da OAB e violação do Estatuto da Advocacia e OAB sem sanção mais grave estabelecida. Por isso que eu falo que são os princípios básicos, né? Que a gente tem que saber como advogar. Como que ela é registrada? Ela é registrada no assentamento do inscrito, é anotada em arquivo especial junto ao órgão da OAB, por isso que ela não é publicada. E o que é esse arquivo especial? É onde eu vou verificar se existe alguma execução de sanção, onde eu vou verificar se existe alguma reincidência, para aplicá-la ou não. Essa censura pode ser convertida em advertência, se apresentar aquelas atenuantes que eu falei. É um critério de julgamento, é o tribunal que vai decidir, não tem publicidade e é feito através de um ofício reservado também para o advogado. E pode ser cumulada com multa se apresentar os agravantes de reincidência e gravidade de culpa. Essa é a censura. Outra sanção é a suspensão. O que vem a ser a suspensão? Ela é aplicada naqueles incisos 17 a 26, que fala sobre os deveres referentes às relações com clientes, autoridades e terceiros, diz respeito a dinheiro inépcia profissional, quando tem a retenção abusiva dos autos, prejuízo para a parte judiciária, quando existe a conduta incompatível com a advocacia, né, preservar a sua imagem, ato contrário à lei e fraude. Aplica-se a suspensão nesses quesitos. E o que é a suspensão? É impedir o exercício da atividade profissional e dos mandados outorgados dentro de todo o território nacional, não só no território da seccional, mas no país todo. E se houver a prática da advocacia, quando o advogado estiver suspenso, pode ser aplicado o artigo 47 do LCP, que é o exercício irregular da profissão. Isso é uma pena de caráter criminal. Os atos são nulos, isso é uma pena de caráter civil, e de caráter disciplinar, a OAB cabe infração disciplinar com a sanção de suspensão. Como é temporária, ela cabe a aplicação de 30 dias a 12 meses e pode ser prorrogado por tempo indeterminado. Quais são os tipos de suspensão que a gente tem? 3 tipos. Preventivo, isso a gente vai ver lá no processo disciplinar, que é uma exceção ao processo ordinário, ao rito ordinário. É feita através de uma medida cautelar quando há repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. A gente vai ver isso lá no processo disciplinar. Quando ela tem um tempo determinado em que a sanção já sai com 30 dias a 12 meses, que é o prazo que a pessoa vai ficar suspensa, que o advogado vai ficar suspensa, ou por tempo indeterminado. Como assim tempo indeterminado? Sempre que houver 3 infrações, até a prestação de contas ao cliente, quando pegar o dinheiro do cliente, ou não quiser prestar contas ao cliente. Enquanto ele não prestar, ele vai ficar suspenso. Até o efetivo pagamento à OAB, se ele está devendo para a OAB, foi notificado e não pagou, vai ficar suspenso até que efetue o pagamento. E até provas de habilitação, no caso que tiverem perícia lá, erros reiterados na sua técnica de advocacia. Então, essas 3 itens aqui, do tempo indeterminado aqui, são exceções
ao tempo determinado. Por quê? Não importa quanto tempo dure, mas a suspensão só vai parar quando houver esses atos pelo advogado. Quais são os atenuantes aí? Se a gente verificar que o advogado tem aquelas atenuantes que eu falei, a suspensão vai ser transformada em advertência. Só lá um ofício reservado. Se tiver agravantes, o que vai acontecer com a suspensão? 2 vezes a censura, aplica a suspensão. Se houver uma pena maior, vai para exclusão, mais de 2 vezes. Se houver uma pena cumulativa, se houver a suspensão e verificar que tem um agravante, pode aplicar uma pena cumulativa de multa de 1 a 10 o valor da anuidade. Ok? E por último, a exclusão. O que é a exclusão? É a pior das sanções aplicadas pela OAB. Por quê? É a perda da habilitação para a advocacia. Eu não sou mais advogado. Eu vou voltar a ser bacharel. É o cancelamento da inscrição. É a perda do número da inscrição. Não sou mais advogado. Não posso mais atuar. Atinge todos os processos judiciais sob o patrocínio do advogado. Ele deixa de ser advogado. Ele se torna impedido do exercício do mandato e todos os atos praticados são considerados nulos. Imaginem, eu advogando, durante um tempo, o juiz vem a saber, depois de uns 2 anos, que eu não sou mais advogado porque eu tive uma pena de exclusão, anular 2 anos de atos. Você imagina o prejuízo. Então, é bem complexo. Quando se aplica a exclusão? Como nós já vimos, naqueles 4 incisos lá do artigo 34, de 26 a 28, referente, deveres perante a advocacia OAB, sempre que vincule aí a um crime praticado pelo advogado. Aplicação da suspensão por 3 vezes. 3 vezes a suspensão já caracteriza exclusão. Quando é a exclusão, a sanção aplicada, necessariamente eu preciso ter um quórum especial do Conselho Seccional de 2/3. Se eu não tiver esses 2/3, necessariamente a sanção será aplicada de forma inferior, ou seja, vai ser suspensão ou censura. E mesmo tendo o quórum especial de 2/3, eu preciso da confirmação do Tribunal de Ética. Então você vê, né? Não é à toa que o advogado é excluído. Tem todo um processo disciplinar aí, em que tem ampla defesa, tem que ter 2/3, tem que ter quórum especial, além dos 2/3, ainda a confirmação do tribunal. Então, a pessoa, para chegar a isso, deve ter feito muita coisa errada. Como que é feita essa exclusão? Ela é registrada no assento do advogado infrator, ela é publicada no diário eletrônico da OAB, cabe recurso de ofício, independente da apresentação do recurso voluntário, lembrando que só não cabe recurso quando for fraudado aqueles requisitos para inscrição na OAB. Reabilitação da exclusão é possível e é feita pela própria OAB. Então, vou falar sobre essa reabilitação. Fui excluída e quero voltar a advogar. Perdi minha inscrição, perdi o número da minha ordem, virei bacharel e quero virar advogado de novo. Bom, primeiro, no sistema jurídico brasileiro é inadmissível a pena de caráter perpétuo. Então, existe a possibilidade da reabilitação. Esse pedido é personalismo, só pode ser feito pelo advogado, não pode ser feito por terceiro, e ele é feito perante o Conselho Seccional, onde tem domicílio profissional, né? Conselho Federal. Sempre que houver no Conselho Federal, será pelo próprio Conselho Federal o pedido. Pedido insuficientemente instruído, ou seja, se não tiver todos os requisitos que a gente vai ver aí, será dado um prazo para o advogado fazer a complementação e juntar aquilo que está faltando, e ele vai ser liminarmente arquivado. Vai ficar lá arquivado até o advogado solicitar novamente. O exercício da advocacia, quando suspenso ou excluído, não existe possibilidade de reabilitação. O que significa isso? Eu fui excluído e eu fui lá, pratiquei atos da advocacia consciente, sabendo que eu não podia praticar porque eu não sou mais advogado, e isso pode implicar na impossibilidade da reabilitação. Quando que eu posso solicitar essa reabilitação?
no prazo de 1 ano do cumprimento efetivo da pena. Que pena? Imposta pela OAB. Então, foi lá colocado 3 anos. A partir do momento dos 3 anos lá, cumprir, eu posso solicitar Desculpa, eu estou falando sobre o crime. Vamos voltar lá. A reabilitação. Quando a sanção é praticada, é imposta pela OAB, a partir de 1 ano do cumprimento efetivo da pena, ou seja, de estar transitado em julgado, de ter aplicado a pena, depois de 1 ano desse cumprimento, eu tenho a possibilidade de pedir a reabilitação, lembrando que a pena é imposta pela OAB. Quando eu peço essa reabilitação, o que eu preciso juntar sob pena de ser solicitada a complementação? Provas de bom comportamento em relação à infração profissional cometida, ou seja, durante esse período de 1 ano, não ter nenhum inquérito policial, ter um comportamento social adequado, não ter qualquer tipo de repercussão social inadequada daquela pessoa, e a comprovação de boa conduta no meio social. E aí, o que eu tinha falado para vocês, crime penal. O crime penal é 1 ano da reabilitação criminal decretada pelo Poder Judiciário. Então, é o que eu falei para vocês. Após 1 ano da sanção dada pela OAB, após 1 ano da sanção dada pelo Poder Judiciário por crime penal. Então, vamos supor que a pessoa tem lá no crime penal o cumprimento de 3 anos. Passados 3 anos, ela tem 1 ano para solicitar a reabilitação. Certo? Juntando as provas de comportamento e conduta social idônea. Em suma, para fechar nossa aula, censura, suspensão e exclusão. Identificação. A censura é identificada pelo ato praticado pelo advogado em relação aos princípios básicos da advocacia. Suspensão é a inépcia do advogado cujos seus atos têm a ver com a relação com seus clientes, autoridades e terceiros. E exclusão geralmente é caracterizado com crimes relativos à OAB. A advertência ela é aplicada na censura e na suspensão e não na exclusão. Multa. Agravante aplicado na censura cumulativamente, ou seja, censura mais multa. Na suspensão mais multa e não é aplicada na exclusão. Publicação no diário eletrônico, desculpa que está errado, pela OAB. Na censura, ela não é publicada, é um ofício reservado ao advogado. Na suspensão, ela é publicada, na exclusão, ela é publicada. E a prática da advocacia? Quando eu recebo a pena de censura, continuo praticando. Quando eu sou suspensa, enquanto for suspensa de 30 dias até 12 meses, ou naqueles 3 casos de exceção, eu não posso advogar. E na exclusão, suspensão definitiva, ou seja, eu perco a minha inscrição, perco o número da minha OAB. Essas daqui são as 3 sanções aplicadas pelo Tribunal de Ética, lembrando que no exame de ordem o Estatuto fala sobre 4: censura, suspensão, exclusão e multa. Beleza? Tchauzinho para vocês e até a próxima.